Quem antecipou essa manutenção da delação premiada de Mauro Cid foi a nossa analista Jussara Soares. Eu volto a conversar com ela e também com Caio Junqueira. Caio, Jussara, os benefícios de Cid estavam em risco. Sabemos o rigor de Alexandre de Moraes, especialmente em relação a Mauro Cid, que disse que não sabia nada sobre o plano de matar Lula, matar Alckmin, matar o próprio Alexandre de Moraes. E essas informações estavam no telefone dele, em mensagens deletadas que foram recuperadas com a tecnologia da Polícia Federal. O que fez o ministro Alexandre de Moraes mudar de ideia e permitir que Cid permaneça com os seus benefícios, como continuar em casa e não mais na prisão? Olha, Márcio, tinha um grande temor, né, de que a delação dele, de Mauro Cid, fosse cancelada e ele perdesse os benefícios e também terminasse essa audiência com o ministro Alexandre de Moraes preso. Porém, Mauro Cid conseguiu evitar essa perda de benefício e teve validada a sua delação nesta tarde. O que eu pude apurar é que durante essas 3 horas, aliás, antes mesmo de chegar ao STF, Mauro Cid foi alertado por familiares e pela própria defesa que essa seria a última chance dele de tentar manter esse acordo de delação. E a oportunidade também de esclarecer esses pontos que a Polícia Federal apontou como omissos e contraditórios. Então, segundo eu apurei, com pessoas com acesso a toda essa investigação, que o ministro Alexandre de Moraes fez perguntas bastante objetivas para tentar esclarecer esses pontos. E aí, o que eu pude apurar é que Alexandre de Moraes fez perguntas específicas em trechos bastante importantes. Por exemplo, sobre a reunião na casa do general Braga Neto, no qual teria sido tramada esse planejamento, né, da morte do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e de ele próprio, né, do próprio Alexandre de Moraes. O que Mauro Cid contou, segundo eu pude apurar aqui, é que neste dia, nessa reunião, ele passou pela casa de Braga Neto, onde estavam essas pessoas que estavam participando dessa trama, mas que ele foi embora, que ele teria passado por um curto período ali e não acompanhou nenhuma discussão sobre o planejamento dessa morte. Mas ele confirmou que teve essa reunião e que ele esteve lá nesse dia que aponta que, segundo a Polícia Federal, foi o dia em que se discutiu essa execução do presidente Lula, Alckmin e Moraes. Bem, ainda segundo aqui a minha apuração, Mauro Cid reafirmou que desconhecia qualquer planejamento sobre isso, que a participação dele, do que ele tinha conhecimento, era sobre um incentivo para esse caos social, por exemplo, com aquela paralisação de caminhoneiros e também com esses acampamentos diante dos quartéis generais. Isso Mauro Cid admite que sabia, mas ele negou reiteradamente que sabia do planejamento para a execução de Lula, Alckmin e Moraes. Isso é um ponto importante que ele ele pôde explicar. Moraes também foi bastante específico na questão de saber sobre essas mensagens trocadas, em que questionava essas mensagens, Márcio, falavam sobre o monitoramento de Alexandre de Moraes. Segundo eu apurei, Cid explicou que esse monitoramento vinha sendo feito ali desde meados de 2022, que o objetivo que ele tinha conhecimento era tentar flagrar Alexandre de Moraes em contato com algum integrante da campanha do então candidato Lula para verificar ali, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro achava que tinha uma ligação entre o ministro Alexandre de Moraes, na época à frente do Tribunal Superior Eleitoral, e a campanha do presidente Lula, né, como se tivesse algo tramando contra a candidatura dele, né, Jair Bolsonaro. Então, esses foram pontos bastante específicos que foram esclarecidos. Então, diante desses dados ali, segundo eu apurei também, Mauro Cid foi bem claro sobre a participação de Braga Neto, do general Braga Neto. Então, isso teria feito o ministro Alexandre de Moraes ficar satisfeito com esses esclarecimentos e, portanto, ter decidido manter os benefícios da colaboração premiada de Mauro Cid, e ele saiu e voltou para casa. Como eu disse aqui, eu trouxe aqui no site da CNN pela manhã que tinha uma tensão muito grande nos últimos dias, desde que Mauro Cid prestou depoimento
na Polícia Federal na terça-feira, e aí a Polícia Federal encaminha ao Supremo Tribunal Federal para verificar se a delação seria mantida ou não. Ali, Mauro Cid estava muito nervoso, tenso, com medo de ser preso e que, inclusive, nessas conversas com familiares, tinha chorado, negando que sabia desse planejamento de mortes tanto de Lula, Alckmin e Moraes.